O Seu Madruga é um dos personagens mais queridos de Chaves e acho que sobre isso não há nenhuma discussão. É questão de nascer com um certo atrativo masculino. Mas o Ramon Valdez, ator que deu vida ao Seu Madruga, saiu da série em um certo momento e retornou depois, e esse retorno foi emocionante. É por isso que hoje a gente vai ver tudo a respeito do regresso do Seu Madruga, então pegue o seu terno do tio Jacinto e vem com a gente. Se você fez a sua lição de casa bonitinho assistindo aos vídeos do Vila do Chaves ou então prestou bastante atenção nos episódios do seriado mesmo, deve ter percebido que no meio da temporada de 79 o Seu Madruga simplesmente desaparece. Claro que eu sabia, todo mundo sabe disso. Naquela altura o pessoal ainda estava sentindo as ausências do diretor Henrique Segoviano e do Carlos Villagrán, o Kiko. Ele subiu. E aí, como se não bastasse só para ficar ainda melhor, só que não, o Madruguinha também abandonou o barco. Eu vou. E vou para nunca mais voltar. O último episódio em que ele aparece é O Cachorrinho, aquele que até hoje divide opiniões. Tem gente que adora, tem gente que detesta, enfim, depende da cara do freguês. E quem é o peludinho? Esse aí. Chiquinha, esse é o Chaves, filha. Em questão de poucos meses, o Chespirito ficou sem o diretor, sem o Kiko, sem o Seu Madruga, e aí ele teve que segurar as pontas como pôde. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu tô aguentando. No lugar do Henrique Segoviano, o Chespirito colocou a Carmen Ochoa, que já trabalhava como produtora do programa. Para suprir a falta do Kiko, principalmente naquelas histórias que eram remakes de versões mais antigas que o Bochechudo era muito presente, ele optou por distribuir as falas do Kiko principalmente para Pops e Nhonho. Um bom exemplo disso está no episódio Tortinhas de Merengue Sem Açúcar, onde a Pops assume as falas. Eu como somente em pratos de porcelana. Ouviu isso? A Pops come em aparelhos sanitários. E na versão de 75 foi assim. É que eu somente como em aparelhos de porcelana. Ouviu o que o Kiko disse? Que come em aparelhos sanitários. No lugar do Seu Madruga, o primeiro substituto escolhido foi o Professor Girafales, mesmo que muitas pessoas nem tenham percebido isso. Até porque, vamos combinar uma coisa, as personalidades dos dois não tem muito a ver, né? Bom, mas ninguém é perfeito. Quem poderia imaginar um dia em que o professor tentaria beliscar um aluno? Na minha vida eu jamais tive o costume de beliscar uma criança, muito menos se tratando de um aluno meu. Mas neste caso, eu vou abrir uma exceção. Isca pra você aprender! Ou então ficaria devendo pro pobre Chaves, como no episódio Dando Azar na Sorte Grande. Eu fico com eles. Verdade? Claro. Obrigado. Hoje você, amanhã por mim. Professor, e o sem... Eu fico devendo. Para dar uma disfarçada na falta do pai da Chiquinha, o Chespirito colocou não apenas um personagem, mas sim dois. Falo de Dona Neves e Jaiminho, que fizeram suas primeiras aparições no mesmo episódio, que se chama Nasce uma Bisavó e foi ao ar em setembro de 79. Bom dia, rapazinho. Eu? Sim. Olá, venerável anciã. Pensando de forma parecida, também foi criado o restaurante da Dona Florinda, para a vila não dar uma saturada na mente dos espectadores. Hoje vai comer? Claro, mas não de graça. Que quero pagar até o último centavo do que consumir, incluindo o café. O que, diga-se de passagem, não foi suficiente para sustentar o mesmo sucesso que o seriado tinha. No dia 7 de janeiro de 1980, foi exibido o último episódio de Chaves dessa fase independente, que é aquele clássico da lavadora de roletes. É, agora tá funcionando mesmo. Chaves, o que você fez aí, ó? Aí talvez você esteja se perguntando, tá, Renan, mas que estranho, Chaves acaba aí, simplesmente desaparece. Eu já vi coisa dos personagens nos anos 80 com outras roupas, a vila simplesmente chirriou? Não é pra tanto e você não está tendo alucinações. A partir de 1980, voltou ao ar um programa chamado Chespirito. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, Chespirito. Era o espaço perfeito para o Roberto viver. Chapolin, Chompiras, Chaparrão, Doutor Chapatin e, é claro, Chaves. Por exemplo, se liga nesse trecho do Chavinho dentro do programa Chespirito.
E nesse meio tempo, o Ramon Valdez também continuou sua carreira, viajando pela América Latina com o seu circo e, é claro, dando entrevistas. Como, por exemplo, essa aqui que o ator deu para um programa do Chile em 1980. E este senhor cobrando-me uma torta de jamón, campeão. Pero habrá comido usted una torta de jamón? Bueno, sí, pero no le puso chile. E quem também deu entrevistas foi o próprio Chespirito. Em 1981, para a revista TV e Novelas, ele comentou o seguinte: quando o Ramon saiu, tivemos que nos desdobrar, porque ele era o personagem base do programa. Claro que de todas as formas, seguimos adiante. Mas para nossa felicidade, ainda em 1981, depois de diversas reprises que foram motivadas pelas férias do elenco, o programa Chespirito voltou em alto estilo. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, Chespirito. Para começar, já ganhou nova abertura. Tudo muito vivo, cheio de cores, novos desenhos e até nova trilha sonora. Con Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelides Fernández, Horacio Gómez, Ramón Valdés e Maria Antonieta de las Nieves. Eu fico imaginando o mexicano que estava na frente da TV naquela época, colocando lá para assistir o programa Chespirito, já sabia que o Ramon tinha saído, e do nada ele aparece na abertura. Um baita spoiler, mas um spoiler do bem. É bom reparar até no desenho que fizeram para anunciar a volta do ator. Com a roupa do Seu Madruga, ele aparece em uma estrada, acenando, trazendo consigo uma mala e a bandeira do seu time de coração, o Necaxa. Aqui no Brasil as pessoas falam mais Necaxa. O desenho já faz uma clara referência à volta do ator ao elenco depois desse tempo afastado e inclusive a volta do personagem. No sketch que inicia o programa, o Nhonho chega correndo para anunciar uma novidade para o Chaves e é surpreendido por essa resposta do amigo. Yo, tu mejor amigo, Chente. E continua. Mi mejor amigo es Chente. Bueno, ¿y quién es ese tal Chente que yo no conozco? Yo tampoco. Depois a Chiquinha aparece propondo uma brincadeira super saudável, assim, dar sentadas uns nos outros, bem tranquilo. Y el que encuentra el cinturón, agarra a los otros a pura cinturonazo limpio. ¡Ya lo encontré! A mí me gusta jugar eso. Quando a brincadeira começa pra valer, o Nhonho e a Chiquinha se adiantam para o segundo pátio e o Chaves fica para trás. E considerando o que fez o garoto ficar ali paradão, eu não o culpo. Eu provavelmente faria o mesmo. A Pops dá as caras pouco depois e ela fica tão abobada quanto o Chavinho. Mas também a gente tem que considerar que os dois passaram um longo período sem ver o Seu Madruga, que até ficaram meio na dúvida, será que é ele mesmo? ¿Verdad que se parece a Rondamón? O que fez acabar com qualquer dúvida se aquele lá era o Tripa Escorrida mesmo, foi o Seu Cascudo. Pero cambió de ropa, pero no cambió de cara. Pero hubiera convenido más al revés. Mira, así parece como costal de papas, pero sin papas. Chancherito, mira, acabo de llegar, hombre. No quería yo, pero no tiene remedio. Con tu permiso, ¡toma! Yes! Aproveitando que eu já chamei o pai da Chiquinha por um apelido e eu sei que vocês adoram todos os apelidos que fazem para todos os personagens, eu já vou lançar a palavra-chave. Na sua opinião, qual ou quais, vou deixar um plural aí, são os melhores apelidos do seriado? Tem de tudo e para todos os personagens. O professor Girafales é o tobogã de salto alto, o Sr. Barriga é aloprado por todas as crianças, o Kiko é o Bochechas de Mamão Macho, o Seu Madruga é o Lombriga de Água Parada, acho que é isso. Meu, tem tanto apelido bom, comenta aí que eu quero saber sua opinião. Não pode me dar uma pista? Se por um lado o Chaves se deu mal com a volta do Seu Madruga, o próprio Seu Madruga também se deu mal com o retorno de uma certa pessoa ao cortiço. Retorno não, a chegada. Estava fazendo assim. A dúvida que acaba brotando em nossa mente é, mesmo em quase 2 anos, será que a Dona Neves não conseguiu pagar a dívida? Será que a aposentadoria dela era tão pequena assim? Pobre criaturazinha. O que você disse? Ainda assim, o Sr. Barriga aproveita a oportunidade para desejar boas-vindas para aquele seu inquilino mais caloteiro de todos. É muita barriga o Sr. Coração. Voy a ir a cobrar la renta en los demás departamentos y después hablamos. De todos modos,
Sea usted bienvenido. E durante esse tempo, quem continuou pagando alguma coisa, ainda que fosse na conta da escola, e isso faz a gente pensar que talvez o calote lá no Chaves do bilhete de loteria não foi tão aleatório assim, foi o professor Girafales. E foi para ele que o Madruguinha confidenciou o motivo do seu sumiço. Recorriendo el mundo en busca de fortuna. La verdad es que hubo una ocasión en que pude ganar mucho, pero muchísimo dinero. Nada más que surgió un gran inconveniente. ¿Cuál inconveniente, don Ramón? Es que tenía que trabajar. Bom, pelo jeito, entre a saída e a volta do seu Madruga, as coisas não mudaram muito. A dona Florinda que o diga. Tanto é que ela mal viu o seu vizinho e já foi lá recepcioná-lo com aquela marca registrada. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Está hermoso! ¡Ah! ¿Y usted qué? Pues nada, señora, yo acabo de llegar. Acaba de llegar y a causar problemas, ¿verdad? Pero ¿cuáles problemas? Si lo que pasa es que yo le estaba preguntando... E em seguida chega o momento mais esperado da história. Eu vou ficar bem quieto e vou deixar vocês verem. Fala sério, é muito emocionante, né? Depois de 2 anos, esse abraço apertado, essa reação da Chiquinha, cara, é muito bonito. Essa cena ficou tão bem feita, mas tão bem feita, que por toda a internet rola uma história de que a Maria Antonieta de las Neves não sabia da volta do Ramon Valdez. Ela teria sido pega de surpresa, foi um improviso dos dois, e essa emoção realmente foi totalmente genuína, mas isso é... Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia? Galera, por mais que essa história seja muito bonita, a chance disso ter acontecido é praticamente impossível. Os atores decoravam e ensaiavam suas falas muitas vezes. Pois sim. A gente sabe muito bem o quanto o Roberto era exigente com os ensaios. Pois sim. E a produção teria que batalhar muito, mas muito para esconder da Maria Antonieta a volta do Ramon Valdez. Pois sim. Pensa comigo, o pessoal teria que montar um esquema para que eles não se cruzassem em nenhum lugar da Televisa, eles não poderiam compartilhar camarins, eles teriam que gravar antes ou depois de todos os outros e eles sequer poderiam ver os seus próprios roteiros. No caso, a Maria não poderia ter visto, né? Pois para ela a surpresa seria muito maior do que para o Ramon. Digo novamente que essa história é linda e seria muito bacana se isso fosse verdade, mas acha mesmo que isso seria possível de acontecer? Pois não. Ou seja, é 99,9% de certeza de que se trata apenas de mais uma teoria de Chaves que rola pela internet. Na verdade, a cena é apenas muito boa, pois são ótimos profissionais. Simples assim. E a volta do Ramon para esse episódio foi tão badalada que todo o elenco foi convocado para participar, o que era uma coisa rara de se ver na vila. Isso só pode ter apenas uma resposta. Foi a bruxa do 71. Retiro o que eu disse, pois a dona Clotilde também ficou muito feliz com a volta do seu Madruga. Logo, ela também não saberia do retorno da sua paixão platônica? Buenos días, con permiso. Buenos días, pase usted, doña Clotilde. Ay, no me digan que es don Ramón, porque me desmayo. Sí, soy don Ramón. Doña Clotilde. Em seguida, chega a vez da Dona Neves encontrar o seu neto, o que era uma coisa muito rara de acontecer. Vimos os dois juntos pouquíssimas vezes em todo o seriado. ¡Monchito! ¡Abuelita! Cuidado, abuelita, cuidado. Então ela convida o seu Madruga para comer um prato de feijão que a Chiquinha estava preparando e sobra para o Chaves carregar toda a bagagem daquele minhoca. E ele nos brinda com essa pérola. Gente não me hubiera usado de moço. É assim que esse episódio acaba e o seu Madruga finalmente estava de volta ao elenco de Chespirito. E nós preparamos uma continuidade desse vídeo onde vamos falar sobre o período em que o seu Madruga ficou no seriado após esse retorno, lá em 81 mesmo, pois tem muita coisa que a galera no Brasil não viu. Na verdade, pouquíssimos brasileiros conhecem qualquer coisa a respeito disso. E será o próximo vídeo que nós vamos lançar, então já sabe, né? Fique esperto. Eu prefiro morrer do que perder um vídeo no Vila do Chaves. Só que
que você deve ter reparado que nós assistimos os personagens falando tudo em espanhol, pois infelizmente essa fase do programa não foi dublada. E se você quer saber mais a respeito do áudio original dos episódios de Chaves, como são os bordões principalmente, estão todos aqui do lado. É só clicar, pois são muito diferentes e muito curiosos. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.